Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar da motociata que Bolsonaro participou ontem, no dia 15 de abril, lá em São Paulo, e a quantidade de pessoas que lá estava não o elegeria vereador nem se ele se candidatasse lá na disputa de 2024 na capital paulista. Eu vou tratar sobre esse assunto aqui também, um transtorno gigantesco que gerou enquanto reunia os adoradores do mito, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative as notificações, se assistir e gostar, deixa o like, mas se você assistir e não gostar, em especial se você for aí desses que acham que Bolsonaro pode tudo, inclusive parar o trânsito e causar prejuízo aos cofres públicos, manda o dislike, não tem problema. Compartilha nos grupos aí, inclusive nos grupos de bolsonaristas, não tem problema, deixa eles virem aqui e se puder também, comenta, enfim, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, a motociata do Bolsonaro reuniu na cidade de São Paulo, a maior cidade aí do Brasil, uma das maiores do mundo, em pleno feriado, com muita gente sem fazer nada, alguns loucos para dar aquele apoio para o presidente, 3.703 motos. Vamos lá. Não é pouca coisa se levarmos em conta que hoje em dia a capacidade das lideranças políticas aí de reunir massas não é tão grande assim. E também não é pouca coisa se você levar em consideração o que estes estavam lá comemorando. Será que é a inflação a maior desde 1994? Será que é o maior endividamento das famílias dos últimos 12 anos? Será que estavam lá para comemorar a gasolina aí a praticamente R$8, o diesel a quase 7, gás de cozinha a 120, 130, 140 reais? Então, nesse aspecto, me parece que Bolsonaro reuniu muita gente diante da tragédia que é o seu desgoverno. E quando você olha algumas imagens, eles pegam ali de um ângulo assim, não muito de cima, mas aí você pensa que, nossa, que tem uma multidão e tal, mas se você começa a observar um pouco mais distante, vê que não é tanta moto assim. E mesmo que alguém considere muita moto, né, cá entre nós, você tá ali com um presidente da República extremamente populista, levando pessoas para apoiá-la. E teve gente até dizendo, não, mas o evento não era em apoio ao presidente, o evento acelera para Cristo, o que piora a situação. Quer dizer que tinha gente que estava lá por conta do evento religioso e tinha gente lá que estava por conta do apoio ao presidente. E mesmo assim, com esse evento, digamos, duplo, você não reuniu nem 4.000 pessoas, né? Menos do que Bolsonaro reuniu, por exemplo, em junho de 2021, que foi 6.661 motos, uma queda de 44%. E tudo isso com divulgação gratuita feita pela imprensa, começou a falar disso alguns dias antes. Mas a imprensa fala para criticar o gasto de 1 milhão, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A imprensa fala para dizer que é campanha eleitoral antecipada. Olha, eu estou tratando aqui de que a divulgação ajuda o evento a se tornar mais conhecido, não importa se você tá falando bem, tá falando mal, se você divulga antes, pessoas que não sabiam da ocorrência dele ficam sabendo e tem interesse em ir ou não, né? Por exemplo, para mim isso aqui não faz diferença nenhuma, mas para quem gosta de Bolsonaro, às vezes pode até morar numa cidade mais distante de São Paulo, como é o feriado, fala, opa, vou participar desse evento em favor do mito. E tem também lá a rede bolsonarista, né? Vários bolsonaristas aí que não se importam com a situação do país, querem só que o seu mito seja reeleito, divulgando, criaram a hashtag maior motociata do mundo. Tenha santa paciência, que mico, que fiasco, né? E não reuniram, então, repito, nem 4.000 motos. Aí tem bolsonarista agora brigando com os números, né? Eles acusam, quando a esquerda faz um protesto contra Bolsonaro, e aí tem aquela divergência, né? A polícia fala que foi X mil, o organizador do evento fala que foi 10 vezes mais do que a polícia disse, aí alguém pega uma imagem, calcula ali, enfim, tem uma divergência que os bolsonaristas criticam. Estão mentindo. Mas aí quando é para favorecer Bolsonaro, vixe, aí eles falam também que tinha lá uma multidão. E não dá para brigar com o sistema de contagem do pedágio, que registrou 3.703 motos. E detalhe, acredito que nem todas que lá estavam para apoiar Bolsonaro. Ou esse evento religioso acelera para Cristo. Às vezes você pode ter, enfim, encontrado a turma que estava lá, aí a câmera lá, o registro do pedágio te pega e você entra nesses 3.703. Então vamos considerar que alguns estavam para trás e o registro foi falho. Vamos colocar a margem de erro aqui de 10%, para mais ou para menos.
Então você tinha entre 3.300 motos a 4.100, mas Luciano Hang acha que 3.703 pessoas reunidas elege Bolsonaro no primeiro turno. Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Constantino, todos animados com 3.703 motos. Então a gente percebe que faltou gente, teve menos que no ano passado, mas transtorno teve de sobra para bolsonarista ou não bolsonarista. A rodovia dos Bandeirantes, uma das principais aí, ficou bloqueada por 5 horas, esperando reunir ali os adoradores do mito. Aí você tinha gente que chegou ali e foi ficando com sede. Porque às vezes você vai fazer uma viagem, prepara ali uma garrafinha de água, uma coisa pequena. 5 horas esperando não é passar as motos, 5 horas de moto passando não. É 5 horas esperando, né? A reunião de todos eles. Gente com fome, gente querendo ir ao banheiro, gente com viagem aí feita, reservada para descansar com a família, com compromissos diversos, reunião. Enfim, cada um com o seu motivo que não queria estar ali parado por 5 horas. Teve gente, inclusive, precisando ir em velório de parente que morava em outra cidade. Eu vou deixar para vocês o link de um jornalista que deixou lá o seu registro nas redes sociais, dizendo o seguinte: nem acredito que estou vivendo o dia em que não pude me despedir do meu avô porque o presidente da República resolveu andar de moto. Sentimento de humilhação, de revolta, de tristeza, disse ele. Pago impostos para isso? Minha família em Piracicaba, tentando adiar o enterro do meu avô porque vários parentes, eu incluso, estão tentando sair de São Paulo e o trânsito não anda. É isso, a motocada do Bolsonaro conseguiu afetar o enterro do meu avô em plena Páscoa. Então, muitos desses que estavam lá atrapalhando esse jornalista a ir para o enterro do avô são os mesmos que vão reclamar e pedir ordem no país, quando você tem manifestações feitas pelo povo para exigir algum direito ou para protestar contra a perda de algum direito. E aí quando você tem algum protesto, algum bloqueio de rodovia com faixas, estes mesmos que estavam ali gritando mito, mito, vão nas redes sociais tirar fotinha e falar que os manifestantes estão impedindo o direito de ir e vir das pessoas de bem. Mas se é para bloquear o trânsito, para apoiar esse, insisto, pior presidente que nós tivemos na história do Brasil, aí para estes mesmos tá tudo certo. Mas quando é um protesto em favor do povo, exigindo direitos e benefícios, aí os manifestantes são chamados de vagabundos. Agora, a sugestão que eu deixo aqui, quer apoiar o presidente, fazer motociata, buzinar, vai pro Interlagos, vai pra uma pista, né? E não enche o saco de ninguém com isso. Além do mais, o que eu falei lá atrás sobre o custo, porque não é qualquer pessoa que está ali, enfim, puxando aquela motociata. É o presidente da República. Você gosta ou não, é a pessoa mais importante que tem hoje no país, em que as suas ações, as suas, enfim, atitudes, elas têm repercussão. E Bolsonaro tem que ser protegido. Goste-se ou não dele, insisto. E, segundo consta, o custo dessa motociata e também da presença de Bolsonaro, porque a presença dele lá exige maior aparato de segurança. O custo disso foi em torno de R$1 milhão. Eu fui dividir aqui uma cesta básica em Uberlândia, uma cesta básica simples, em torno de R$60. Você conseguiria comprar 17 mil cestas. Nós temos pessoas com fome no Brasil, muitas pessoas. Né, com esse valor, você conseguiria comprar mais ou menos 8 mil botijões de gás, num país em que as pessoas não conseguem mais comprar isso e vão cozinhar aí com lenha, com álcool, se queimando, se acidentando, tem gente morrendo por conta disso. Você conseguiria comprar, na época da Páscoa, em que muita gente resolve presentear com chocolate, 125 mil caixas de chocolate para dar para crianças carentes ficarem alegres pelo menos por alguns minutos. Mas não, vai lá torrar dinheiro público nessa motociata que, insisto, perto do que já foi feito no passado e diante, né, do fato de ser um presidente populista e com uma ampla divulgação, um fiasco. Bolsonaro sim passou vergonha. E eu assisti o seu discurso depois para alguns que ficaram reunidos, a gente percebe claramente que ele estava ali, mas sem aquela empolgação, né, meio que sem graça, assim, mas claro, né, dando cutucadas aí no Lula, falando em defesa da liberdade. Uma vergonha total, lamentável, né, ter um presidente em que num momento grave como o que nós estamos atravessando no país, fica preocupado com fazer ou participar de motociata, que insisto, né, se Bolsonaro tiver apenas os votos daqueles que lá estavam, não se elege nem vereador da cidade de São Paulo.
Então fica óbvio que, apesar dele ter melhorado um pouco nas pesquisas, a sua força junto ao povo não é tão grande como já foi aí num passado até mesmo recente. Eu acho, inclusive, que o 7 de setembro, aquela vergonha ali que muita gente passou, acabou sendo um divisor de água, em que muitos ficaram desanimados de manifestar o seu apoio de uma forma assim mais animada, né, nesses eventos. Pessoal, então é isso, né? Eu vou deixar aqui alguns links no comentário fixo e, se você puder, compartilhe esse vídeo, como eu disse lá atrás, manda inclusive para aquele amigo seu bolsonarista e deixa ele vir aqui bravo, porque é importante que ele escute reflexões como essas que nós fazemos aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo.